Um grupo de 9 jovens estudantes russos decidem embarcar numa aventura. O plano é chegar ao topo de uma montanha de gelo famosa na região. Após 8 dias sem darem sinais, uma equipe de busca é enviada ao local do acampamento. No local, todos os 9 são encontrados mortos. A cena encontrada ali e o estado dos corpos fez com que o incidente, batizado de Dyatlov, se tornasse o maior mistério do século XX. Eu sou o Boco e seja bem-vindo ao 7º Filho. Dyatlov Pass. Igor Dyatlov, Yuri Doroshenko, Lyudmila Dubinina, Yuri Krivonoshenko, Alexander Kolevatov, Zenaida Komorogova, Rustem Slobodan, Nikolai Thibault-Brinolis, Simeon Zolotaryov, Yuri Yudin. Há exatos 60 anos atrás, esse grupo de amigos soviéticos não sabiam, mas o seu plano de viver uma aventura em meio à natureza acabaria se tornando em um letal encontro com algo que fez com que alguns deles, no meio da noite, fugissem, sem roupa, em meio ao gelo, enquanto os outros eram mortos com brutalidade. Quem ou o que teria causado essa macabra e trágica situação? Ainda é um mistério. A viagem. 25 de janeiro de 1959. Naquele domingo, 9 amigos russos, 7 homens e 2 mulheres, desembarcavam em Ivdel, uma cidade ao centro da província de Oblast, após uma longa viagem de trem. Felizes e empolgados, o grupo era formado por jovens estudantes e graduados do Instituto Politécnico de Ural, e todos eles possuíam experiência de escalada e esqui. O objetivo da expedição daquele ano era viver uma aventura na natureza, escalando e chegando ao topo de uma famosa montanha da região conhecida como Otorten, que em idioma mansi significa Montanha dos Mortos. Assim que chegaram a Ivdel naquele dia, eles pegaram um caminhão rumo a Vizhai, o último e mais afastado assentamento ao norte. Foi a partir dali, já no dia 27 daquele mês, que eles se afastaram de qualquer civilização e começaram sua marcha em direção à montanha. No percurso, eles estocaram comida para ser consumida na volta e começaram a escalar o primeiro morro. No dia seguinte, quando o calendário marcava 1º de fevereiro, os estudantes começaram a descer essa primeira colina. E o plano era acampar já do outro lado, nos pés do morro, mas devido à piora nas condições climáticas, a visibilidade do local ficou comprometida e depois de horas e horas de caminhada, eles perceberam que estavam andando na direção contrária. Assim que perceberam o seu equívoco, decidiram montar o seu acampamento e descansar nesse lugar misterioso que mais tarde descobriu-se ser a face leste da montanha Kholat-Syakhl, ao norte dos montes Urais. Igor Dyatlov era o líder da expedição e daí também que veio o nome pelo qual o incidente é conhecido. Ele era o responsável por enviar mensagens telegráficas para um clube esportivo de escalada para certificar de que estavam todos bem. Por volta do dia 12 de fevereiro, o clube esperava receber a próxima mensagem de Dyatlov. Afinal, essa era a data de previsão na qual o grupo chegaria de volta a Vizhai, no dia 20 daquele mês. Sem nenhuma notícia ou manifestação, os familiares dos jovens exigiram que equipes de resgate fossem enviadas atrás do grupo. E foi aí que todo o mistério começou. O incidente. 26 de fevereiro de 1959. Esse foi o dia que a equipe de resgate finalmente encontrou o acampamento dos jovens alpinistas. E a cena que encontraram era simplesmente perturbadora.
Tudo havia ocorrido na madrugada do dia 2. As barracas estavam rasgadas de dentro para fora. Um conjunto de pegadas levava até um bosque próximo. Ali, do lado de uma árvore de cedro, foram encontrados os 2 primeiros corpos. Yuri Doroshenko, 21 anos. Autópsia. A aparência do corpo foi descrita como marrom púrpura, orelha, nariz e lábios cobertos por sangue, hematomas ao longo de pernas e braços. Em seus cabelos foram encontradas partículas de musgo, agulhas de pinheiro e uma parte estava levemente queimada. Todos os dedos, quanto das mãos quanto dos pés, estavam gravemente congelados. Caso tivesse sobrevivido, precisaria amputá-los. Yuri Krivonichenko, 23 anos. Autópsia. Diversos ferimentos profundos no rosto. As orelhas estavam congeladas. Um pedaço da pele da mão do falecido foi encontrado em sua boca. Os dedos estavam de cor marrom púrpura e inchados. Diversos outros ferimentos e escoriações foram encontrados pelo seu dorso e pernas. Apesar de não conseguirem explicar a cor de um dos corpos e as feridas, ambas as vítimas apresentavam um padrão esperado de morte para lugares como estes. Eles haviam falecido por hipotermia, ou seja, congelaram até a morte. Até esse momento acreditava-se que os ferimentos surgiram enquanto lutavam pela sua sobrevivência. Os 2 foram encontrados descalços, usando apenas suas partes de baixo e roupas muito leves, evidenciando que dormiam ou estavam despreparados quando algo os forçou a sair correndo no meio da noite. As poucas peças que usavam haviam sido removidas, o que levou os investigadores a concluir que seus colegas as roubaram para tentar sobreviver ao frio após as suas mortes. Mas onde estavam os outros integrantes do grupo, afinal? No mesmo dia, mais tarde, outros 3 corpos foram encontrados. Eles estavam mais adiante da árvore de cedro, mais precisamente a 300, 480 e 630 metros de distância do local, onde os 2 primeiros corpos foram encontrados. Ao que tudo indicava, essas 3 vítimas estavam tentando voltar ao acampamento, mas não resistiram ao caminho. Elas eram Igor Dyatlov, 23 anos. Autópsia. Ferimentos por todo o rosto, joelhos, tornozelos, punhos, articulações metacarpofalângicas com escoriações, como se ele tivesse tentado socar algo ou alguém com a mão fechada. Todas as pontas dos dedos estavam congeladas. Rustem Slobodan, 23 anos. Autópsia. Diversos ferimentos graves espalhados pelo rosto, vestígios de corrimento sanguíneo no nariz, contusões nas articulações metacarpofalângicas, assim como Dyatlov, indicando que poderia ter tentado socar algo ou alguém. Hematomas na tíbia, epiderme arrancada do antebraço e uma fratura grave no crânio. Zinaida Komogorova, 22 anos. Autópsia. A pele de seu rosto e mãos estavam vermelho-púrpura. Existiam muitos ferimentos nessas 2 regiões. Seus dedos estavam congelados e muito feridos. Na lateral de seu corpo e em parte de suas costas foi encontrada uma contusão vermelho brilhante. Ambas as causas de morte foram classificadas como hipotermia. Mas como você pode perceber, conforme os corpos eram encontrados, maior era o nível da gravidade dos ferimentos encontrados neles. Zinaida, por exemplo, estava tão ferida que os investigadores concluíram que ela teve hipotermia após sofrer um acidente violento. O que teria causado tais ferimentos? Será que os jovens brigaram entre si e acabaram congelando? As coisas começaram a ficar realmente confusas. 5 de maio de 1959. Passaram-se mais de 2 meses até que um nativo de Kurikov-Mansi, uma etnia que vive na região, encontrou os outros 4 corpos que faltavam. Os corpos estavam localizados a poucos metros do local onde o acampamento estava no dia da tragédia.
Mas dessa vez, eles apresentavam sinais de que sofreram violência descomunal. As condições dos corpos encontrados era tão extrema que os peritos avaliaram que um corpo, para ficar daquele jeito, precisaria receber um choque com impacto equivalente ao gerado em um acidente automobilístico. Mesmo assim, eles não estavam dilacerados, e os ferimentos eram, na sua grande maioria, internos. Dessa vez estamos falando dos corpos de Lyudmila Dubinina, 20 anos. Autópsia: ferimentos graves em todo o rosto, nos quais seus ossos faciais chegaram a ficar parcialmente expostos. As órbitas dos olhos estavam vazias. De alguma maneira, os seus olhos haviam sido arrancados. O nariz estava quebrado. Seu lábio superior estava ausente. Também havia sido arrancado, assim como a sua língua, que não foi encontrada dentro de sua boca. Praticamente todas as costelas estavam quebradas em duas partes diferentes. Seu átrio direito do coração aparentava ter sofrido hemorragia. Além disso, ela apresentava ferimentos em suas pernas. Em seu estômago foi encontrado cerca de 100 gramas de sangue coagulado, o que levou os médicos a concluir que o coração estava batendo e o sangue estava fluindo no momento em que sua língua foi arrancada. Semyon Zolotaryov, 38 anos. Autópsia: o seu corpo foi encontrado em condições e com ferimentos similares aos de Lyudmila. Seus olhos estavam faltando. Ferimentos no rosto deixavam o osso à mostra. As costelas estavam quebradas em duas partes. Alexander Kolevatov, 24 anos. Autópsia: sua pele tinha cor verde-cinza, com um tom de roxo. Faltava tecido ao redor dos olhos, com sobrancelhas ausentes e ossos expostos nessa região. O nariz estava gravemente danificado e o pescoço deformado. Nikolai Vladimirovich, 23 anos. Autópsia: fratura profunda e intensa na cabeça que partiu seu crânio em várias partes. Ainda assim, não havia danificações ao tecido externo da cabeça, o que exclui a possibilidade de ter sido causada por pedras ou quedas. Além disso, ele continha contusões no lábio superior e hemorragia no antebraço. Nos 3 casos, as causas das mortes foram declaradas como resultado dessas profundas e violentas lesões. O mais estranho de tudo é que, como mencionado aqui, eles não estavam rasgados, o que só poderia ocorrer se os ferimentos tivessem sido gerados de dentro para fora. Para piorar ainda mais o mistério, uma última descoberta findou de vez esse caso como um dos mais complexos dos últimos séculos. As roupas encontradas nos corpos dos alpinistas continham altíssimas taxas de radiação. Investigação do caso. Muitas hipóteses foram levantadas a respeito do caso, como um ataque da etnia que vive na região, agentes da KGB que faziam testes e controlavam o local, avalanches e problemas climáticos, um possível fenômeno de infrassons que teriam causado ondas de radiação e perturbação mental nos alpinistas, ataque de animais das montanhas, intoxicação radioativa causada por elementos químicos e até mesmo ataque alienígena chegou a ser cogitado por Levi Ivanov, um dos encarregados pela investigação do caso, que alegou que luzes inexplicáveis foram avistadas próximas ao local um dia antes do incidente. Além dessas, dezenas de outras teorias e hipóteses já foram levantadas na tentativa de explicar o que aconteceu naquela noite. Ainda assim, nenhuma delas conseguiu explicar todos os detalhes da situação e pode, portanto, ser considerada inconclusiva. O caso de Dyatlov foi, na época, considerado inconclusivo, e a área onde o incidente ocorreu foi dada como proibida nos próximos 3 anos. Considerado um dos maiores mistérios da história do homem e oficialmente o maior mistério do século XX. Por algum motivo,
O caso de Dyatlov foi reaberto em 2019. Teriam outras provas e evidências surgido? Teria algo passado despercebido pelas autoridades? Será que esse mistério ainda terá um fim? Você consegue resolver esse quebra-cabeça? Se possível, deixe o seu gostei, o seu comentário e se inscreva no canal. Também compartilhe com os seus amigos. Até a próxima. Mas antes de ir embora, uma última pergunta. Que força levou os jovens de Dyatlov àquela morte tão horrível?